É, boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, vamos dar início à nossa live que fizemos junto aos pais, certo? Já temos 13 pessoas assistindo a gente ao vivo aqui, nesse momento, e eu acho que seria interessante a gente começar a dar início. Dardânia, eu vou colocar você unicamente na tela, para que você possa se apresentar e tudo mais, tá bom? Ok. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos na nossa live, né? A gente preparou essa live para falar um pouco, né, do momento que a gente está vivendo e da Escola do Futuro. Meu nome é Dardânia, para quem não me conhece, eu sou a diretora do Colégio Mundo Mágico, né? E vou passar a palavra para a nossa coordenadora, para que ela possa estar se apresentando. Boa noite a todos. Para nós é assim, uma alegria imensa poder estar nesse momento aqui, conversando um pouquinho com vocês. Quero dar as boas-vindas a toda a comunidade escolar do Colégio Mundo Mágico e demais convidados que estão conosco esta noite. Meu nome é Leidiane, você ano de 2013 e sou graduada em Normal Superior, A Leidiane está tendo um probleminha técnico, gente, com a internet dela. Na escola, eu procuro contribuir com os professores para que a trajetória pedagógica seja realmente produtiva. Hoje, na nossa live, a gente tem uma parceria incrível, que é com o nosso assessor pedagógico, o Fábio Vitrioli, do Sistema de Ensino Positivo, para quem eu passo a palavra agora. Boa noite, minha gente, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou consultor pedagógico da Escola Mundo Mágico, né? Atuo com o Sistema Positivo em mais de 76 escolas em todo o Brasil, e a nossa experiência em atendimento com as escolas nos faz aí ter uma vasta experiência em várias localidades, né? E é muito legal porque a gente tem vários contextos, né? Escolares diferentes, cidades diferentes, tamanhos de cidades diferentes, né? Até o outro tempo eu atendia, por exemplo, o Rio de Janeiro, depois a gente atende Belo Horizonte, as cidades de Minas, enfim, temos aí uma experiência vasta no Brasil, né, quanto a atendimento pedagógico, né. Também sou graduado em Economia e Pedagogia, tá, pela Universidade de São Paulo, né, pela USP Ribeirão Preto, e nós temos aí uma experiência em especialização em ensino tecnológico à distância, né? E hoje a pandemia nos trouxe alguns desafios, né? Esses desafios vão ser conversados com a Dardânia, com a Leidiane, em uma live que nós apresentamos e pensamos para vocês, tá certo? Né? Eu vou colocar as meninas agora junto comigo aqui no vídeo, né, para que a gente possa, enfim, fazer uma conversa mais amigável aqui. Estamos nós três agora, né? E, assim, um detalhe, né, que eu acho que é importante, né, pessoal, que sempre os pais perguntam, né, sobre essa questão das mudanças do nosso dia a dia, né? De verdade, se alguma escola me perguntasse, por exemplo, no final do ano passado, se a gente ia parar praticamente um semestre, né, seria considerado loucura, né? E hoje, veja, né, a gente está como, né? E aí eu queria entender um pouquinho de vocês, como é que está essa questão dos desafios que nós temos hoje, e o que vocês têm aí pensado nesse sentido? Olha, Fábio, como você disse, né, no início a gente, se falasse isso ano passado, que a gente passaria pelo que a gente está passando hoje, ninguém acreditaria, né, ia falar de louco mesmo. Uhum. E no início a gente pensou que seria aí uns 30, no máximo 40 dias também, né? Então a gente teve mesmo que se reinventar. A verdade foi essa. Tanto nós, enquanto escola, como os nossos professores, os pais, os alunos, né? Eu falo que a gente está todo mundo no mesmo barco. A gente está todo mundo aprendendo junto.
né? Uhum. Os pais aprendendo com os filhos com os pais, nós com os pais também, e espero que eles estejam aprendendo algo com a gente também. E assim, a gente teve um suporte muito grande do sistema desde o início, né? Uhum. Tanto que aqui o NAI, o Colégio Mundo Mágico foi o primeiro colégio que começou com as aulas online, mesmo a gente achando, né, a princípio, que seria aí apenas por 30, 40 dias no máximo. Então, assim, a gente começou na frente, né, das demais escolas da cidade, e isso está nos dando hoje uma certa folga no nosso... Folga que eu falo, assim, um certo planejamento a mais. Né? Isso, para estar trabalhando a mais. É engraçado a gente pensar nisso, né? Porque a gente vai ter que pensar nos desafios, né? E aí, esses desafios são muito, até mesmo inimagináveis num determinado contexto, né? Por que eu digo isso? Hoje, as aulas online ou as aulas virtuais, ou até mesmo uma reunião de pais, como a gente está fazendo aqui agora, né? É algo que a tecnologia já dispunha para a gente, de certa maneira, né? Mas que os professores começaram a observar, né? Então, velocidade de internet, iluminação, né? Aprender postura em frente à câmera, né? Detalhes que antes passavam desapercebidos da gente, né? Então, hoje, por exemplo, se eu posso pegar uma aula, fazer uma aula via Google Meet e gravar essa aula e disponibilizar para o meu aluno rever, olha o ganho que ele tem. Quer dizer, se eu tivesse em sala de aula, num determinado momento, né, eu não conseguiria, por exemplo, assistir essa aula outra vez. E agora é possível se fazer isso, né? Existem outros desafios que a gente tem ainda pela frente, né? Mas a gente tem que lembrar que todo mundo foi pego de surpresa no dia 17 de março, o dia que suspenderam as aulas, né? E depois, no dia 21 de março, quando veio o decreto estadual, suspendendo por tempo indeterminado as aulas. E aí, as resoluções, tanto do Conselho Nacional de Educação, quanto do Conselho Estadual de Educação, que colocaram a gente num desafio tremendo, que você vai ter que dar aula não presencial para crianças e alunos da educação básica. Né? Muito se fala, por exemplo, do EAD para ensino superior, né? E a gente se conhece isso, já tem muita coisa. Mas para a educação básica, nós tivemos que aprender a fazer isso muito rapidamente. E eu lembro do esforço que o Positivo fez ao lançar, por exemplo, o seu site de videoaulas, onde a gente fez uma série de gravações, colocamos no ar muito rapidamente. Então, assim, é um continuado que a gente aprende. Né? E os pais, por outro lado, têm que se colocar numa posição que a criança está em casa, mas ela não está de férias. Isso. Então, tem tarefa para fazer, tem dever para acompanhar, aula para assistir, né? E é um desafio para as famílias também, né? Eu sempre mostro essa cadeirinha. Gente, eu vou mostrar a cadeirinha. Sou uma pessoa assim, essa aqui é uma cadeirinha pequenininha, tá vendo? De plástico, pequenininha. Né? Então, eu tenho um filho de 4 anos e uma menina de 7. Né? E o que acontece? Como é que a gente faz para fazer a aula, né, com eles? Em que momento eu consigo fazer isso? Muitas vezes é à noite, ou de manhã, quando a minha esposa, por exemplo, ainda não foi ao trabalho para fazer tarefa, essas coisas. Quer dizer, quando a minha filha tem que assistir a aula, né, naquele momento, a gente tem que, então, disponibilizar ali um tablet ou um lugar mais tranquilo para que ela possa, enfim, prestar atenção, focar, né? Porque é um desafio para a criança também. Né? E as mães, os pais, as avós, tias, todo mundo tem uma ideia de escola, né? E a gente às vezes aprende a fazer algo na nossa escola que hoje se ensina de uma outra maneira. Né? Matemática é muito claro isso. O pensamento matemático hoje é colocado antes da conta. Então você faz com que a criança pense matematicamente, entenda a conta, até consiga avançar no cálculo mental, digamos, e depois você estrutura isso por uma forma de armar a conta. Só para ficar num exemplo, né? E aí, olha só que desafio que nós temos hoje, né? Nós temos que as famílias também, né? E a quarentena, né? A quarentena, ela é cruel com todo mundo. Você ficar em casa, você ter que não poder ir para os lugares, muitas vezes ficar preocupado. Eu tive, infelizmente, amigos que faleceram de Covid. Eu tive, por exemplo, conhecidos
eu tive outros colegas que pegaram Covid, né, e amigos. Então, assim, é algo que merece o nosso cuidado, né? Não é algo tão simples que a gente pode deixar num segundo momento. E vale o esforço, porque quando eu olho a minha filha lendo, né, e eu descobri que ela se alfabetizou, ganhou fluidez a leitura, né, num momento como esse. Olha que coisa incrível. Então, quer dizer, nós aprendemos, nós somos fantásticos. Enquanto ser humano, nós somos fantásticos, né? E aí, gente, assim, eu preparei, não sei se vocês topam, mas eu preparei uma pequena apresentação que eu posso colocar a gente de ladinho e a gente fazer a apresentação. E eu tomei a liberdade de me colocar aqui na frente no convite, que eu achei bonito, convite que fizeram. Então, assim, eu coloquei aqui o convite. E, assim, e eu vou colocar a apresentação para guiar um pouco a nossa conversa. E eu vou colocar aqui também, vamos dar uma olhada nos slides, né? Que estão acontecendo. A Tawane está falando para a Cidinha aqui que ela é bem-vinda, né? A Aninha, né, também está falando, a Aline também. A Natália Contigo está falando boa noite para a gente. Natália, boa noite também, tá? Né? E aí, se vocês quiserem fazer comentários, por favor, fiquem à vontade, né? Temos a Cidinha Furtado, há muitos desafios, realmente, Cidinha, são muitos desafios que nós passamos agora, e, assim, não são poucos, tá? E são desafios que vão desde a parte da saúde, educacional, desafios tecnológicos, de metodologia, né? Que nós iremos superar, sim, porque nós sempre superamos. O que eu quero mostrar nessa apresentação, né, na nossa apresentação, é que nós, humanos, nossa espécie, ela superou todos os desafios que tinham pela frente. Veja, olha, eu não sei se você sabe desse dado, né? Mas a gente está em todos os lugares da Terra. Tipo, tem gente no Polo Sul, no Polo Norte, no Mediterrâneo, no Alasca, no Equador, em todo lugar. Em deserto, em floresta tropical. Por que a gente consegue se adaptar tão bem assim? Porque nós temos uma capacidade muito diferenciada dos demais animais da natureza, que é a capacidade de pensar. Né? E nós temos um instrumento, que é a escola, que vai preparar as futuras gerações. Então, é muito rico toda essa parte que nós constituímos enquanto sociedade para preparar as pessoas para os desafios que virão, né? E nós temos muitos desafios além desse da pandemia, né? Temos desafios ecológicos, desafios ambientais, desafios de produção, né? Então, assim, eu acho que cabe aí a gente ficar alguns minutos pensando nisso, né? Então, fizemos a nossa live. Eu botei o slide aqui só para ver, né? Porque eu adorei essa arte que você fez. Dardana e Leidiane, foi muito bonita mesmo. E nós, no positivo, temos aqui o quê? Uma intenção, que é assim, como é o mundo hoje? Gente, vamos pensar há 15 anos atrás. 15 anos atrás, um celular como esse que eu estou segurando agora na minha mão, ele era um tijolão grande, mal cabia no nosso bolso da calça e não entrava direito na internet. Há poucos anos agora, nós temos um equipamento que é melhor do que o equipamento que nos levou para a Lua, no nosso bolso, na nossa mão. Né? Nós temos computadores hoje que conseguem fazer coisas maravilhosas. Vejam só comigo isso. Eu estou aqui com um notebook, simplesmente, com um aplicativo, e eu consigo falar com vocês em Unai, eu estando na cidade de Uberaba e usando conexões, transmitindo som, imagem, etc. Há pouco tempo atrás isso era impossível. Hoje nós temos também a capacidade de gravar as nossas aulas, as nossas vozes, enfim, muitos dos recursos que antigamente eram recursos restritos a um estúdio, uma televisão profissional, etc. Então, assim, é importante a gente ver o que nós podemos construir, né, com esse mundo maravilhoso que se faz, né? E aí, eu até coloco aqui um comentário de uma mãe muito legal, a Tawane, falando que a nossa união está fazendo diferença nesse momento. E eu concordo com a Tawane, que ela fala que a nossa união está fazendo diferença.
Porque no momento que você se une com a escola e com os professores, une a família, sabe? Nós conseguimos, então, construir vínculos, laços afetivos, laços de conhecimento, que podem, enfim, construir, né, um futuro melhor e um mundo melhor do que hoje, um mundo mais equitativo, com menos pobreza, com mais prosperidade, com pessoas melhores, né? E aí, nesse sentido, a gente tem que aprender, né? E a aprendizagem, de fato, ela ocorre a todo momento. Nós somos uma espécie que aprende a cada instante. E nós aprendemos até no último suspiro nosso de morte. Nós aprendemos no momento que nós nascemos, nós aprendemos durante o período escolar, fora dele. Então, aprender e as aprendizagens fazem parte do cotidiano da nossa, do nosso DNA, né? E aí, como é que a gente vai garantir a aprendizagem, né? Pensando nesses desafios. Quantos desafios que nós superamos enquanto humanidade, etc., né? E esses desafios que nós estamos superando, eles são superáveis pelo pensar, né? Nós temos essa capacidade de pensar, e essa capacidade de pensar nos faz melhores, né? E aí eu concordo que esse eureka, né? Aquilo que dá ideia, aquilo que nos faz fazer algo novo, né? Uma solução nova, nos dá a capacidade, então, de ir além das nossas dificuldades do momento. É um treino cerebral. Então, essa imagenzinha aqui, eu gosto dele, porque é um treino, é uma capacitação continuada. E o que a gente sabe por aprendizagem, né? E aí eu vou pegar o comentário da mãe de volta aqui. O que a gente sabe sobre aprendizagem? Né? União, né? E olha só, mãe, olha só essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês. É uma família aqui. Tá o pai, a mãe e a menina. Poderia ser uma cena da qual vocês, pais, estão fazendo a tarefa com seus filhos, né? E o que você está dizendo aqui para a criança? Eu confio em você, eu acredito em você, e eu acho que o seu esforço é válido. Eu acredito que você pode, né? Quando eu pego e estou acompanhando meu filho na tarefa, muito mais do que uma ajuda para ele acadêmica, digamos assim, eu estou ajudando também ele do ponto de vista de conforto psicológico. Eu estou dizendo para ele que ele é capaz, sim, de fazer melhor, que ele é capaz e consegue fazer aquela tarefa. Mas e se ele tiver uma dúvida, Fábio, ou não souber, ou eu não souber explicar para ele? Não tem problema. A escola e o professor estão ali para isso. Por isso, união. Quando o aluno erra ou não sabe fazer algo, é um sinal que o professor tem que retomar aquele ponto, explicar uma nova vez, falar com o aluno mais uma vez e dar a atenção para ele merecida. Então, é muito importante a gente ter uma boa vibração, uma boa energia com o aluno, né, trabalhar com ele, incentivar, motivar, mas antes de tudo, alinhar com a escola que, tendo dúvida, eu tenho a quem recorrer, né? Aí eu acho que é interessante a gente pensar também que isso é importante, mas não é tudo que a gente sabe, que a aprendizagem ela tem fases, né? E aqui eu coloquei uma fase que todo pai vai lembrar, toda mãe vai lembrar, que é quando o bebê começa a andar. Quando meu filho começou a andar, e ele começou, então, a querer a se apoiar nas coisas, etc. Mas todo bebê pequenininho, ele não anda, ele corre, né? Ele vai andando, assim, né? E é muito legal, porque, assim, ele, ao andar, ele percebe que ele ganhou o mundo, que ele pode sair da sala para o quarto, etc. Que ele pode se esconder embaixo da mesa, que ele pode brincar com você, né? E que ele ganhou uma nova liberdade. É uma fase de desenvolvimento, né? É muito legal também quando você vê que a criança começa a falar, e ela falar, e ela explicar o que ela sente, o que ela quer. Tipo, sabe qual foi a minha primeira frase? Quero maçã. Minha mãe fala isso até hoje. Quero maçã. Gente, antigamente eu apontava, e aí eu aprendi a falar, quero maçã. Pode ser quero bolacha, eu gosto desse desenho, não gosto daquele. E olha só que outra fase importante de desenvolvimento, né? Vamos colocar uma fase um pouco mais escolar, né, se for pensar nisso, é quando a criança aprende a contar realmente. Contar, que eu digo assim, a quantificar.
Ela sabe que 10 peras são diferentes, é menos que 20 peras, entendeu? Que ela sabe a quantidade. Olha só o que ela ganha com isso. Ela consegue, então, perceber que aquele preço do brinquedo que ela quer é mais ou menos dinheiro que ela tem no bolso. Que ela consegue perceber que ela pode contar aos amigos para jogar futebol na quadra. Então, enfim, a criança percebe um outro mundo. E o material didático e a escola aproveita dessas fases, no bom sentido, para quê? Para ensinar sempre no tempo certo. Então, a escola, ela não vem, de modo algum, ensinar algo que ela simplesmente deu na cabeça. Ela ensina aquilo que os documentos oficiais, a psicologia, a pedagogia e a educação acha que naquele tempo, naquele momento, a criança tem repertório ou tem maturidade cerebral mesmo, biológica, para desenvolver-se, né? Eu não vou pegar um bebê de colo e pedir para ele fazer um jogo de queimada, por exemplo, porque ele não tem a destreza, a motricidade. Mas eu posso pegar uma criança que já está bem desenvolvida, lá para os seus 3, 4 anos, e fazer um jogo de queimada com eles para exercitar o quê? Lateralidade. O que é direita, o que é esquerda, exercitar regra. Entendeu? Porque através do jogo exercita a regra. Claro, fica à vontade, Lidiane. Assim, né, a respeito de todos esses desafios que a vida inteira são impostos a nós, né, em todas as fases da vida, e hoje a gente fala sobre desafios, assim, numa perspectiva diferente, que com vistas a essa pandemia e tudo, e pensando um pouquinho aqui na escola, no desenvolvimento e tudo, né. No início, o desafio maior ali realmente foi entender tudo o que estava acontecendo e como que seria para frente, né? Uhum. E, assim, as famílias, né, no momento, muitas famílias também com as incertezas de como seriam essas aulas online, de como seria esse momento, os professores, em contrapartida, super incentivados e querendo realmente colocar em prática, dar continuidade ao que é proposto pela educação, né? E Sim. assim, como você citou aí, algo assim, a pandemia veio mexer com a nossa zona de conforto. Mas a gente, ao mesmo tempo, trabalhando de uma forma que com embasamentos, né? Com embasamento em documentações legais, baseada no que a Secretaria de Estado da Educação fala, o que o próprio Conselho Nacional de Educação fala, e Sim. assim, com todo... A Lidiane deu uma travadinha, mas assim, o que ela está colocando é algo interessante, que assim, a escola está construindo um repertório, né, de ações a partir de documentos legais, da ciência, daquilo que é conhecido pela psicologia. E, assim, esses desafios do contexto atual, que são desafios legítimos, né? Tipo, como é que eu vou dar aula agora, né? Eles estão sendo superados, né? Eu sei, Lidiane, que você, por exemplo, conversa comigo toda segunda-feira para falar das avaliações, por exemplo, que os meninos estão fazendo, né? Então, assim, olha só que legal, os alunos vocês estão acompanhando eles através das avaliações, qual é o desenvolver deles ao longo desse período de pandemia, né? Então, assim, são desafios, né? E como vocês aprenderam a partir daí, né? Assim, é interessante pensar nos desafios. Quais são os desafios do contexto atual? Primeiro, são muitos. Por exemplo, eu estou olhando para mim aqui e começo a pensar, legal, eu tenho que fazer uma aula na internet, eu tenho que aprimorar como eu uso o PowerPoint, eu tenho que aprimorar minhas metodologias, escutar as pessoas de uma maneira adequada, né? Mas, assim, eu tenho que recriar o modo que eu trabalhava, que é um fazer docente, que é um fazer do professor, né? Que espaço a gente vai fazer e vai utilizar disso, né? E assim, a gente, uma das grandes preocupações nossas foi com relação a ter essa proximidade, esse vínculo mesmo
entre escola, professores, famílias, alunos, né? Então, assim, foi uma busca constante. A gente já, desde os primeiros momentos, começamos ali a entrar em contato por meio do WhatsApp, né? E nas nossas ações de engajamento aí com as famílias, para ter os alunos mais perto, né? Porque os professores também sentem muito a falta dos alunos na escola, daquela movimentação toda. Muito. E com isso, a gente, para superar desafios mesmo, a gente propôs situações de, por exemplo, do drive-thru da mamãe, foi o primeiro que a gente fez, o primeiro contato que a gente teve diretamente com as famílias, pós a suspensão das aulas. E depois, novamente, a gente fez o drive-thru junino, assim, que foi bem legal, um momento realmente de estar todo mundo ali mais próximo um do outro, né, de estar olhando no olho do outro pessoalmente. Sim. E, assim, foi muito bom. Então, dentro desses desafios, eu acredito que a gente vem superando cada um, porque os professores buscam realmente, quando a gente, a escola, propõe qualquer coisa, os professores vão ali olhar a causa, né? E, assim, muitas famílias parceiras realmente, que abraçam a causa, que ligam, opa, isso não está legal, isso precisa mudar, e a gente ouve, a gente leva a discussão entre os professores, né? E, assim, eu e a Dardane, a gente procura sempre estar mantendo esse diálogo para que a gente possa realmente entender os desafios e procurar avançar a partir dos desafios, né? Porque acredito assim, que sempre teremos desafios, e esses desafios são para nos impulsionar a melhorar cada vez. Claro. Inclusive, a Lucélia, ela falou algo nesse sentido no chat, né? Ela falou que ela focou, por exemplo, no modo de aprender e como ela vai expandir com os filhos dela e como que ela vai, enfim, criar, né? E a Catiane aqui, por exemplo, também fala, por exemplo, que o aprendizado está sendo todos os dias, né? E ele está mesmo acontecendo todos os dias, porque, assim, é a criança que está evoluindo, está se desenvolvendo, mas é também nós, enquanto pais, enquanto educadores, que estamos criando as nossas fórmulas, né? E, assim, não existe uma fórmula perfeita. O que existe é a fórmula que funciona para aquela criança. Então, assim, eu não tenho que ter, antes de mais nada, ficar apegado a um tipo de receita. O que eu tenho que fazer é o seguinte: meu aluno, no final do processo, ele vai ler, ele vai escrever, ele vai saber contar, ele vai estar ok com as habilidades e competências exigidas para aquela fase etária dele. Então, assim, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, ter uma clareza que esse momento hoje é um momento de exceção. É um momento do qual ninguém esperava. Mas vejam só que lindo, nós estamos conseguindo avançar, né? As crianças estão conseguindo aprender. E eu acho que é muito interessante que os pais, por exemplo, começam a tomar senso da realidade do que é a escola. Porque, por exemplo, se é um desafio você ensinar uma criança, né, em sua casa, né, é um desafio também um professor lidar com uma sala de aula. Porque às vezes você tem crianças de diferentes necessidades, né, com diferentes pontos a serem trabalhados. E aí a tecnologia e tudo aquilo que a gente está ofertando vai o quê? Vai fazer com que as pessoas possam ser tratadas de maneira mais individualizada, né? É um ensino novo também que se coloca agora adiante da gente. A gente não vai voltar para o normal antigo, do qual o professor, por exemplo, e a sala de aula eram estritamente presenciais. Mas a gente pode sim se aproveitar das experiências que nós criamos, né? Uma sala de aula híbrida, uma sala de aula invertida, utilizar o vídeo, utilizar imagens, né? Quer dizer, usar o que a tecnologia tem à disposição também para fazer a escola melhor, né? O que complementando aí, Fábio, a sua fala, o que eu vejo assim de muito aprendizado nisso tudo que a gente está vivendo é exatamente isso, porque assim, querendo ou não, as nossas crianças de um tempo para cá, elas são bem tecnológicas, né? Elas mexem no celular muitas vezes melhor do que a gente, né? E por aí vai.
E assim, e os pais, né, principalmente aqueles pais mais velhos, que na nossa época não tinha um celular, a gente não estudava, se a gente queria fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir para a biblioteca, a gente não tinha um acesso ali na nossa mão. Hoje tem o Google, né? Onde a gente digitava no Google e as respostas apareciam, né? Então, assim, e a gente que tinha mais... eu falo a gente porque eu tenho uma certa dificuldade com a tecnologia, assim. Meu celular mesmo é para ligar, receber mensagem, eu não sei muito mexer com essas coisas, né? E isso fez com que a gente aprendesse, porque a gente já tinha isso à nossa disposição e muitas vezes a gente não usava, né? O nosso material, por exemplo, a nossa escola, por exemplo, que começou aí com o sistema positivo, né? Eu vejo que o nosso material é muito tecnológico, ele leva muito as crianças para a tecnologia e os nossos professores também. E muitas vezes eles deixavam, tanto os professores quanto as crianças, deixavam de usar porque não sabiam mexer. E isso fez, essa pandemia, essas aulas virtuais, fez com que todo mundo aprendesse. Pais, alunos, professores, todo mundo. Então, assim, a tecnologia vai ficar muito mais fácil, nas nossas mãos mesmo, né? Isso eu consigo ver. Acelerou um processo, eu acho que é positivo. Que já era um processo bem simples que vocês podem ver. Hoje, nós temos uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo falando do home office, tá? E 70% das pessoas que estão trabalhando em casa querem continuar trabalhando em casa. E as empresas que estão em grandes centros, por exemplo, imagina uma cidade como São Paulo, que a pessoa demora 2h30 para chegar no trabalho e 2h30 para voltar, entendeu? A pessoa ela ganha qualidade de vida, porque ela trabalha na casa dela, então ela ganhou 5 horas a mais, né? E aí, assim, o que a empresa do outro lado tá vendo? Tá vendo que ela não precisa ter mais um grande escritório para todo mundo chegar ali, etc. Ela tem que ter um escritório, etc., mas ela pode muito bem mesclar esse sistema home office com um sistema, na verdade, presencial. Diminui custo para ela e melhora a qualidade de vida para os seus funcionários. Então, é interessante a gente pensar que esse mundo está mudando, né? E, assim, muitos dos processos que nós temos hoje na educação não são tão novos. A primeira vez que se fala de sala de aula invertida no mundo é um artigo de 1960, onde eu antecipo o conteúdo para saber o que o meu aluno já sabe sobre aquilo, para então eu voltar e dar aula sobre aquilo que ele não sabe. E se a gente for pensar, faz muita coerência isso. Por quê? Eu preciso saber o que vocês sabem ou não sobre o assunto, até mesmo para começar a abordar. Então, então é interessante pensar que a gente, eu me coloco no meio, a escola, né, ela na pandemia, ela foi forçada a avançar e a evoluir, né? E isso é muito legal, porque o sistema de ensino não é só o livro agora. Ele é o livro, ele é a plataforma, ele é a assessoria minha, ele é o atendimento de vocês, ele é a parceria com os pais. Então, o sistema, ele é todo um orgânico, né? Você citando, né, Fábio, a respeito da sala de aula invertida, no início ali, a gente recebeu vários questionamentos com relação às trilhas de aprendizagem, né, da plataforma Positivo On, justamente ligada a isso, tipo, mas está perguntando coisa lá, mas meu filho ainda não estudou sobre isso, mas que, né, tipo, o porquê disso, né? Aí a gente colocava, não, olha, né, realmente uma forma diferente de estar expondo o conteúdo, porque o professor vai verificar o que o aluno já sabe, né, já um conhecimento prévio, para quando ele lançar ali a proposta do conteúdo, já ir direto ao ponto, né, focar naquilo que realmente o aluno tem as suas dúvidas, né? E é realmente muito interessante esse modelo. E, na verdade, a mesclagem de modelos de ensino, que se poderia dizer assim. E aí, assim, é interessante a gente pensar, por exemplo, em outras questões que permeiam isso, né? Por exemplo, muito se fala do aluno que tem que aprender a aprender e etc., né?
mas às vezes a gente pensa no modelo de escolar que a gente viveu enquanto pai. Isso. E esse modelo de escola que a gente viveu enquanto pai, ele serviu por um determinado momento da nossa história. Hoje, por exemplo, a maioria das profissões do futuro nem mesmo existem. Olha só, minha filha tem 7 anos. Sabe o que minha filha queria ser até agora? YouTuber. Aí não, veja só. Mas vamos lá, eu tenho 43 anos. Quando eu tinha 23 anos, se alguém falasse para mim, eu quero ser YouTuber, eu ia olhar e falar, o que é isso? Eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 43. Hoje, se eu olho um YouTuber famoso, o que a gente tem? Alguém que está bem colocado financeiramente, e até no ponto de vista de marketing, porque ele pode não ganhar dinheiro com o canal dele, mas ele tem patrocinadores, etc. Concordando ou não com a pessoa, tá? Não estou dizendo do conteúdo que a pessoa está colocando, mas a pessoa tem ali seguidores e ela faz marketing com isso e ela ganha a vida com isso. É interessante pensar que é uma profissão que não existia. Outra profissão que, por exemplo, veio a existir no ramo de marketing é a questão de analista de redes sociais. As grandes agências de marketing têm pessoas que são pagas para ficar navegando nas redes sociais, para ver tendência, para ver como que é a propaganda, etc, etc. Então, percebam, isso não existia antes. Então, assim, é interessante a gente pensar em tudo isso que pode ser construído, né? Hoje, por exemplo, eu estava vendo questão de robótica, né? Para as crianças. Né? E, assim, é muito legal, porque hoje a gente tem a nítida noção que algumas profissões vão ser substituídas por robôs. E se a gente pensar nos anos 70, quando tinha aqueles braços mecânicos que montavam os carros lá na Volkswagen, que vieram para o Brasil, eles tomaram o lugar de pessoas. Mas só que também criaram uma outra oportunidade, que quem é que conserta aqueles braços mecânicos? Criou-se, então, uma outra indústria que não tinha antes. Então, a gente tem que ficar preparado para mudanças. E as pessoas têm que entender, por exemplo, que os desafios que a gente vai ter no futuro, talvez a gente nem conheça eles ainda. Então, os nossos alunos precisam aprender. Mas eles precisam aprender a aprender, eles precisam aprender a estudar. E, do outro lado, uma coisa bem certa, vocês estão perto de Brasília, né? Então, tem muito funcionário público em Brasília, né? É nítido que o aluno que sabe estudar, ele passa melhor no concurso público, numa faculdade. Então, assim, e o que é esse saber estudar? Esse saber estudar é o sujeito que olha para o seu próprio aprendizado e fala, eu não sei biologia, tenho que estudar biologia. E essa autonomia do estudante é uma coisa que não estava na nossa escola quando a gente foi criança. O professor chegava e falava, estuda a tal ponto, faz tal ponto, a prova é dia tal. Eu estudei em colégio de freira, tá? Então, assim, era bem tradicional. E aí, assim, eu tinha que estudar para a prova. E hoje eu tenho que saber para a vida. Porque se eu não souber, vão ter outras pessoas que sabem, e se eu não trouxer aquele conhecimento meu para a realidade minha, talvez eu não saiba aplicar numa solução que eu precise. Né? Assim, Fábio, Paulo Freire já dizia assim, que o professor não é transferidor de conhecimento, que ele é mediador, né? E nesse momento agora, a gente vê realmente a importância do professor como mediador do conhecimento e levando o aluno para esse caminho do ter autonomia quanto aos estudos. Quando o professor ali orienta, dá o passo a passo, dá o direcionamento para o aluno, para que ele possa, por si, né, fazer o seu planejamento, o seu momento de estudo, a sua própria rotina, né, igual, por exemplo, a plataforma 1, que é muito interessante ali, as avaliações de desempenho, que são semanais. Na terça-feira sai um relatório ali individual lógico, sai para a escola, coordenadora, diretora, para os professores, mas principalmente para o aluno, citando ali qual habilidade que o aluno não absorveu, qual a página do material que está, aquele conteúdo ali que ela ainda não, que o aluno não assimilou, e dessa forma o aluno pode ir além e correr atrás realmente. Sim, e veja, antigamente como era difícil fazer isso, né? Eu ia fazer esse comentário.
Quem Não dera, é na nossa verdade? época, a gente tivesse um relatório desse para nos orientar quais eram as nossas É. dificuldades, para a gente poder Aonde correr tem que estudar atrás. mais, qual o caminho, né? Isso. É. Hoje, Eu lembro hoje que você disse que era sobre geografia. Nossa senhora, gente, até descobrir o que era que eu não sabia lá, demorou um tempo. exatamente. Você vê, e hoje eles têm tudo isso na mão, né? Porque, igual a Sim, Leite falou, a gente disponibiliza ali a avaliação. Na terça-feira a gente tem um relatório. Se o aluno quiser sim. olhar, né? Se ele tiver esse interesse, ele vai saber exatamente quais foram os pontos que ele mais teve dificuldade, né? Onde ele pode ir, que ele vai achar as dificuldades dele. Quem dera a gente É. pudesse ter vivido isso, né? E aí tem a ver com a coerência das fases do nosso desenvolvimento. Sim. Então, por exemplo, se a gente pensar nessas fases, então, nós vamos pensar nisso aqui. A Lei citou Paulo Freire, e eu vou trazer Piaget, né? O Piaget fala o seguinte, que o objetivo da educação é criar homens e mulheres capazes de fazer coisas novas, né? E nós queremos criar, ter contribuído para a construção de crianças, de meninos e meninas que sejam capazes de fazer coisas novas, né? Talvez inventar uma solução, ser um profissional de destaque na sua área, alguém que mude ou ajude a contribuir para a sociedade como um todo. Enfim, é a educação que proporciona isso. E eu acho que sem educação nós não temos a capacidade de fazer com que as pessoas pensem em algo novo, né, e possam responder esses problemas que estão vindo, né? E nesse sentido, a gente tem que pensar nos desafios e nas vivências. Quer dizer, a escola tem que proporcionar, junto com a família e o material didático, o quê? Vivências e desafios. Não dá para ficar cobrando do aluno aquilo que ele já sabe, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode cobrar do aluno só aquilo que ele também ainda vai vir a saber. Ele tem que ter desafios na lição de casa dele, nas tarefas, no dia a dia, e ele tem que ter vivências variadas. Então, é uma música, é um filme, é um poema, é uma viagem, é conhecer uma outra realidade, para que a pessoa tenha um leque aberto, amplo, e que possa responder a contento com isso, né? E nesse sentido... A própria, te interrompendo um pouquinho, né, Pode falar, com vontade. mas a própria BNCC, principalmente no que diz respeito à educação infantil, fala muito bem dessas questões do aprendizado da criança, né? A questão da criança, ela poder experimentar, completar ali dentro dos ciclos de aprendizagem, o brincar, o conviver, o explorar, e eu acredito, assim, que essas vivências são, sim, muito significativas para as crianças. Eu costumo falar com as mães dos meus alunos, porque além de coordenadora, eu também sou professora, e eu costumo falar assim, que é errando que o aluno vai aprender. Então, que é necessário permitir que a criança vivencie, experimente, interaja com diversas situações, porque a partir daí que ela vai ali vencendo os seus desafios, né? Sim. Tem duas questões aqui que apareceram no chat e eu queria colocar para a gente conversar um pouquinho. A Catiane falou sobre essa questão da pessoa ficar acomodada com a tecnologia. E a Aninha Games, esse é o nome que eu tenho aqui, ela fala que concorda com a tecnologia a nosso favor, mas ela gostaria das aulas presenciais. Eu gostaria de falar sobre isso, vocês me permitem? Claro que sim. Assim, a primeira questão, Catiane, a tecnologia, ela é algo muito antigo, tá? A nossa primeira ferramenta tecnológica foi o fogo, tá? Quando nós aprendemos a fazer fogo e cozinhar alimentos para melhorar a nossa digestão. A segunda grande revolução tecnológica nossa, que eu me lembre, é a agricultura, quando a gente pôde ficar parado num único espaço e cultivar aqueles alimentos que então nós precisávamos. A domesticação de animais, a própria escrita. Então, a tecnologia é um processo que nos acompanha desde sempre, entende? Na verdade, a tecnologia não nos deixou mais preguiçosos, nem mesmo nos deixou acomodados. Ela simplesmente mudou o nosso perfil de trabalho e nosso perfil de fazer as coisas. É claro que
algumas coisas têm ganhos e outras têm perdas. Mas sempre é importante lembrar que a expectativa de vida de uma pessoa, no começo do século XX, era praticamente 10, 20 anos menor do que é hoje. E eu estou falando de Brasil, tá? Então, assim, a tecnologia nos contribui para viver mais, viver melhor, ter uma medicina mais avançada e outros recursos que antes nós não dispunhamos. Então, eu sou muito favorável à introdução da tecnologia no ensino. E aproveitando esse ensejo, a tecnologia hoje, Aninha Games, né? Ela está falando que o colégio está quase pronto e está lindo, né? O colégio que vocês estão montando aí na cidade. E assim, é importante a gente responder também uma questão que é a seguinte: hoje nós temos uma questão de saúde pública, tá? Então a escola não pode retornar com as aulas presenciais. Por quê? Porque existe, na verdade, um decreto do governo do estado de Minas Gerais proibindo as aulas presenciais. Primeiro ponto é esse, legal. O segundo ponto, né, que está dentro da lei, né, é que não existe hoje, para pandemia, uma vacina, nenhum remédio comprovadamente eficaz do ponto de vista da ciência, tá? Não posso dizer sobre outras opiniões. Mas o que acontece? Então, do ponto de vista médico, seria muito arriscado, e eu, como pai, falo isso com uma tranquilidade muito grande. Eu não colocaria nem o Augusto, nem a Helena, tá, meus filhos, para correr o risco de pegar uma doença que eu não sei se tem remédio e não tem vacina. Porque se meu filho vier a falecer, ou minha filha, é meu filho que foi embora. Então, eu sou muito favorável, nesse momento, a ter um cuidado muito grande, tá, sanitário, a ter um cuidado muito grande quanto a essa questão de remédios, a ter um cuidado muito grande e pensar que a tecnologia veio contribuir para fazer com que a gente tenha um ano letivo acontecendo, as crianças aprendendo da melhor maneira possível. É a maneira ideal? Não, nenhum de nós três acha. Nós queremos a escola cheia, nós queremos a escola sem criança, nós queremos sala de aula, e a tecnologia pode contribuir para esse processo. Sim, vai Como contribuir é triste, muito. inclusive, né, Fábio? A gente, assim, Exatamente. nós, enquanto escola, chegar na escola e a escola tá vazia. Pois que tristeza que é, gente. Assim, né? Então, assim, é lógico que, igual você falou, nenhum de nós três concorda, né? É lógico que a gente queria estar lá com as crianças, vendo os rostinhos todos os dias, né? Aquele, oi, tia! Tia, onde você vai? Você tá bonita! Verdade. Então, assim, Mas assim, a gente queria estar vivendo isso, mas, né? Mas hoje você tem uma questão legal, né, de lei, que não permite abrir a escola. Você tem uma regulamentação tanto do Conselho Estadual quanto do Conselho Nacional, que te permite, então, ofertar aula dessa maneira. E nós temos um problema de saúde, né, que ainda não foi completamente resolvido. E nós temos que ser seguros com isso. As aulas vão voltar? Vão voltar. Mas olha só, quando elas voltarem, a escola vai estar com todo o plano de contingência de retorno às aulas pronto, com toda a segurança possível, com toda a segurança possível de saúde para as crianças, com toda a questão de segurança, de distanciamento social, máscara, etc. Então, assim, é um processo. Eu não posso afirmar, por exemplo, que a gente vai ter um retorno esse mês, ou o próximo, ou o próximo ainda. Isso não depende de mim, ou da Dardane, ou da Leidiane. Mas, assim, a gente pode afirmar, que os nossos alunos estão tendo aula, estão aprendendo, e que nós estamos aprendendo a lidar com uma série de questões tecnológicas muito interessantes, e que quando a escola voltar, o ganho será muito maior, porque nós teremos qualidades outras, nós teremos outras qualidades que vão adicionar ainda mais ao ensino presencial. Então, assim... muitos aprendizados ficarão para as aulas sociais, né? Para associar a essas aulas presenciais. E aí, gente, assim, eu acho que é uma coisa legal a gente falar da descoberta, da motivação, de uma linguagem acessível. E assim, se a gente for pensar bem, a videoaula é uma linguagem sensível aos jovens. Então, é interessante a gente se aproveitar dela para ensinar.
né? Agora, eu queria colocar uma coisa que é interessante pensar. Na nossa plataforma, variadas atividades, meios de mensagem, variados conteúdos e relatórios que fazem a aprendizagem ser individualizada, que era aquilo que vocês estavam colocando. Hoje eu sei o que aquele aluno está fazendo. Eu consigo saber disso, eu consigo encarar, então, o meu aluno e olhar para ele e falar, ele tem dificuldade nesse ponto da matéria. Né? E aí eu acho que voltar melhor, né? Voltar com. E essa plataforma, que é a Positivo On, né? Ela tem ainda outros recursos que foram adicionados a ela, né? Mas eu queria falar de sistema. Sabe que a gente publica, a gente edita o dicionário Aurélio, né? O dicionário Aurélio é do grupo, né? Então, quem procura no dicionário, procura um livro que é nosso, do Aurélio. E assim, o que o sistema fala? O que é sistema para o dicionário? É um conjunto de elementos abstratos ou concretos que são organizados. E aí, nesse sentido, a gente tem o material didático, a assessoria, a família e a gestão escolar e a escola trabalhando conjuntamente. Para quê? Para se ensinar mais e melhor, né? Para se ensinar para um estudante hoje de um século XXI. Eu sempre dou risada disso. O meu filho não entende o que é um canal de televisão. Ele tem 4 anos. Então, para ele olha para a televisão e ele vai, por exemplo, no Amazon, no Netflix ou no Globoplay e ele escolhe o que ele quer assistir, né? Então, ele olha assim, o que é um canal que eu tenho que esperar para chegar ao programa? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não coloco na internet? Né? Então, é interessante a gente pensar nesse estudante novo e novos meios de se ensinar essa criança, né? É legal de pensar no Positivo On como um recurso fantástico. Incrível. O Google Meet, que a gente está agora com a parceria com a Google. Então, a gente não tem parceria e produção só de ferramentas nossas. Nós fizemos uma parceria com a Google, a maior empresa de informática do mundo. E isso é importantíssimo dizer, porque agora você pode fazer uma videoaula, gravar essa videoaula, etc. Nós teremos aprendizados no meio do caminho? Sim, teremos. E temos, né? Mas a gente está aqui para isso, para conversar, chegar numa resolução e avançar. E nós fizemos agora uma parceria que é muito legal, que é com a Árvore de Livros. O que é a árvore? Os professores já estão começando a trabalhar com a árvore de livros. Então, assim, isso é ótimo. E o que é a árvore, pais? A árvore é muito legal. São mais de 500 livros que nós selecionamos e seus filhos têm acesso pelo Positivo On. Ele entra com a senha dos seus filhos, você vai ver lá, parceiros, árvore, é só clicar. Aí vocês vão ter livros por categoria, separados por faixa etária. E vocês têm um detalhe, pais, vocês vão gostar disso. Você está numa área chamada banca da árvore de livros, e você tem Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Clarim, Washington Post, várias revistas, tudo ali para vocês lerem. Quanto isso está custando? Não está custando nada. Isso é parceria nossa para vocês. Entendeu? É para vocês. Veio agregar. Exatamente. Veio só somar, né? E aí, nós temos o nosso site de videoaulas, que tem o Momento Maker com Nave à Vela, que tem vídeos socioemocionais, porque a gente sabe que a quarentena mexeu com as pessoas, com pleno. Tem várias lives nesses formatos, com vários profissionais diferentes. Eu acho que o último famoso que vocês viram foi o Cortella, mas a gente está fazendo um para professores com Bernardinho. Nós temos outros lives interessantes também. O RA e o QR Code dentro do material didático. Mas eu queria colocar isso aqui. E 2021? 2021 a gente tem uma surpresa para vocês. O nosso novo ensino médio inteirinho, já de acordo com a lei. Pela lei, a gente tinha que alterar o ensino médio só o ano de 2022. Mas a gente está muito à frente. Então, nós já alteramos o nosso ensino médio para o ano de 2021. Um novo ensino médio. Sempre à frente. Sempre. E aí, a Dardânia e a Leidiane têm um convite para vocês que eu vou fazer, porque a Dardânia ficou tímida agora. Que é o seguinte: pai, mãe, vocês confiam no colégio. E nós queremos esse voto de vocês. Nós queremos ver quais os pais que estão interessados em ter
o seu filho estudando o primeiro ano do ensino médio conosco. Nós pretendemos abrir aqui para ver se a gente consegue formar a primeira turma do Mundo Mágico de ensino médio já para o ano que vem. E o que o material de ensino médio tem? Eu trouxe algumas páginas. Material todo novo, em formato de revista, com conteúdos novos, videoaulas, lista de exercícios, uma plataforma inteira para o aluno. Detalhe, o material todo ele já orientado pela BNCC, com as mudanças legais e coeso com as mudanças que o Enem terá e com os vestibulares. Material realmente que o aluno estudando e se aplicando vai passar na UNB, na USP, na Unesp, na Unicamp, nas federais, ele vai poder escolher qual universidade ele vai querer entrar. Porque esse material é um material focado para o sucesso dos seus filhos. Então, dê esse voto de confiança para a gente e fale com a Dardana, fale com a Lidiane. Gostaria de matricular meu aluno, o meu filho, já no primeiro ano de ensino médio, em 2021, para que a gente possa, então, ter um colégio completo, um prédio novo, um colégio novo, e tem outras surpresas aí para vir, né, Dardane, ainda, né? Muita surpresa, Fábio. Exato. Tudo novo, né? Endereço novo, prédio novo, salas novas, entrando aí para o ensino médio, né? Que eu quero reforçar o convite que você já fez, né, para que os pais dêem esse voto de confiança, né? A gente tem um sistema muito preparado por trás de nós não estamos sozinhos, né? A Positivo está preparada, saiu na frente, né? E vamos sair na frente aí das demais escolas com essa mudança do ensino médio, né? Então, é isso. Olha que a Maria falou aqui pra gente, ó, a Sofia só vai sair para a faculdade. Amém! Então, a Vanessa está falando aqui. É um aluno incrível. A Vanessa está falando para a gente que a melhor escola, orgulho de fazer parte dessa equipe, né? Nossa professora do 4º ano e do 2º ano, parceira aí, que está sempre buscando, inovando também, e tem, assim, somado muito nesse momento de aulas online. E olha só. Eu sou suspeita para falar, sabe, Fábio? Porque é professora da minha filha. Então, eu acompanho, assim, bem de pertinho. Entendi. Então, gente, assim, eu acho que é importante. Esse momento de live vai ficar gravado, tá? Eu acho que é mais importante isso. Então, vocês podem fazer com os pais. Nós tivemos aí um público que entrou, saiu, comentou conosco, tá? Depois eu posso até passar os números para vocês. Se eu não respondi alguma questão, algum quesito durante a nossa conversa, passe para as meninas, a gente pode fazer. E eu espero, e eu tenho certeza, que a gente vai conseguir fazer um momento ao vivo, presencial, em breve, porque a pandemia vai passar, a escola vai ficar, e nós conseguiremos superar tudo isso e avançar ainda mais. E a Lucélia, sou suspeita para falar, eu vou até colocar aqui, ó, mas já estamos prontos. Então, muito bom, Lucélia é parceirona nossa. Então, assim, é isso que faz a escola, é gente. E nós temos pessoas aqui que eu tenho orgulho de estar aqui, tem paixão por que faz, e isso é importantíssimo, entendem? Mais do que conhecimento acadêmico, gostar do que faz, amar o que faz a gente buscar ter vida, né? E a escola é vida, né? A escola é vida. Fábio, complementando assim, eu vejo assim, eu quero aproveitar, né, na verdade, esse momento para falar mesmo da nossa equipe, sabe? Eu falo que a gente não é nem uma equipe, a gente é uma família, sabe? Eu sinceramente, eu sou muito orgulhosa da equipe que eu tenho. Porque, principalmente, assim, eu já via muito isso, uma sempre ajudando a outra, sempre, sabe, tudo que a gente fala, tá todo mundo pronto, ninguém coloca empecilho para fazer nada, sabe? Pelo contrário, eu dou uma ideia, a ideia que eu dei vira um mundo, que elas vão
coloca Isso que é legal, isso é fantástico. Exatamente. Então, assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada por trabalhar com todos, porque é uma equipe que eu falo para elas que eu tiro o chapéu, eu tenho orgulho, eu admiro, eu aprendo com elas, sabe? Então, eu quero aproveitar esse momento também para agradecer, né, elas pelo desempenho delas, por elas estar se reinventando, sabe? Eu vejo, assim, muitas sofrendo, chorando, porque afeta todos nós emocionalmente também, né? O fato da gente não ter aquele contato, né? Então, assim, acaba que muitas vezes a gente acaba absorvendo isso pra gente. Então, assim, eu falo para elas, gente, isso vai passar, nós vamos ficar, nós vamos recolher ali, vamos levantar e vamos, né, começar de novo, e vai ser melhor do que estava, porque a gente vai aprender, já estamos aprendendo mais, né, com tudo isso que a gente está vivendo. Então, assim, é isso que eu quero colocar, eu quero convidar, né, agradecer também todos os pais que participaram, né, convidar vocês para estar com a gente em 2021, né? Quero aproveitar também para responder uma pergunta, Fábio, que vem me fazer, muitas pessoas vêm me fazendo, né? Que é em relação ao prédio novo, né? Porque acho que não somos só nós. Teve aqui no chat agora algumas pessoas perguntando, inclusive. Isso. Acho que não é só a gente que está tão ansiosa com esse prédio, né? Então, assim, qual é a pergunta que mais chega? O prédio vai ficar pronto mesmo? 2021, vocês vão estar lá? Gente, a gente vai estar lá. As obras estão muito adiantadas, a gente já está na fase de acabamento, né? Então, assim, eu estou acompanhando de perto, vocês podem ficar tranquilos. 2021, em nome de Jesus, nós vamos começar lá. Te aguardo, Fábio. Vou fazer a inauguração com vocês. Vou fazer a inauguração com vocês. Claro. E ao vivo, tá? Eu quero estar lá. Presencial. Se Deus quiser, presencial. Presencial. Né? E presencial. Então, assim, a gente tem várias novidades, né? Não só do prédio novo, mas assim, todo não só ensino médio, não só prédio novo. Eu posso fazer um detalhe que eu acho que é legal? Claro. Assim, pais, para vocês contribuírem com a Dardânia, com a Leidiane, nesse sentido da confecção do prédio, etc. e tal, seria muito interessante vocês já fazerem essas manifestações de matrícula. Porque o que acontece? É uma previsão que a escola tem, olha, eu posso começar a montar minhas turmas, entendeu? E isso ajuda na organização de 2021. Então, é muito importante falar, poxa, olha, eu quero sim, vamos lá. E aí, o pessoal já vai, não estou dizendo fazer a matrícula, mas já a direção já conhece. Você já sabe quantas salas vão ter, quantas turmas, quais alunos, e já começa a pensar na equipe daqui para frente. Exatamente. Planejamento é tudo, né, gente? É tudo. Ô, Fábio, pegando o gancho aí que você disse, foi até bom você tocar nesse assunto, porque a gente lançou agora no mês de agosto uma pré-inscrição. Então, sem saber, você tocou no assunto aí. Olha só, que legal. Então, a gente está promovendo uma pré-matrícula, né? Uma pré-inscrição no nosso site, né? No Instagram, no Facebook da escola, no site, onde o que seria essa pré-inscrição? Que foi uma pergunta também que eu venho respondendo muito, sabe? Você não tem compromisso nenhum em fazer a matrícula depois, até porque a gente ainda não tem valores para 2021, porém, é uma certa reserva, né? Quando a gente abrir as matrículas, a gente vai... O que a gente vai fazer enquanto escola? A gente vai ligar, né, primeiro para aqueles pais que já fizeram aquele cadastro, né? E ali a gente vai estar passando todas as informações e tal, e esperamos que todos fechem a matrícula com a gente, né? Com certeza. Tem apenas 5 dias que a gente abriu essa pré-inscrição. Graças a Deus, a procura está muito grande. E é igual você falou, nos ajuda a nos programar, para saber quais as turmas que a gente vai conseguir formar, se eu vou precisar, quais os funcionários eu vou precisar contratar, né? Contratar, alocar as pessoas, né? Isso, alocar, né?
Então, assim, Claro. é muito importante que o pai que tem interesse, né, que talvez ainda não estude no Colégio Mundo Mágico, mas tem interesse de trazer para o Colégio Mundo Mágico em 2021, que esteja fazendo essa pré-inscrição lá no nosso site. Sim, tá? claro. Só falando, Aninha, obrigado pela... Lucélia, obrigado aí por chamar que eu sou inteligente, obrigado, viu? Vi que né? E assim, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de falar com seus pais, tá? Diretamente falarei toda vez que vocês me chamarem novamente. E a gente pode sim tratar de um tema específico que os pais querem, tá? Eu acho que é super importante a gente ter esse diálogo, manter esse diálogo vivo, porque a escola é feita de pessoas e de diálogo, né? Então, nós precisamos... o bom mineiro, né? Nós precisamos ter um dedinho de prosa sempre para poder conversar, se entender e fazer com que a gente faz melhor, que é educar, conversar, que é se entender, né? Que é fazer o que gosta, né? Eu acho que isso que é mais importante de tudo, né? Eu agradeço, Leidiane, Dardânia, pela oportunidade, pais, mães, todos vocês que comentaram aqui no chat. Tem vários comentários falando que os filhos só saem agora para a faculdade, que agora que vai ter ensino médio ano que vem, tá? Que bom. E a gente vai terminar por aqui, né? Nesse sentido, né? E eu queria deixar uma última palavra, que é o seguinte: a esperança sempre venceu o medo, e não precisamos agora ficar com medo de nada, porque nós temos esperança que um dia e um futuro será melhor. Obrigado, Com minha certeza. gente. Fábio, a gente que te agradece, viu? Pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelo seu empenho. Contem comigo sempre. Está disponível para nós, né? Então, assim, eu te agradeço muito e espero que a gente possa ter mais momentos como esse, tanto online como presencial. Tá? Muito obrigada. Presencial, com certeza. Obrigado. Vai ficar gravado e vou passar para as meninas depois o link da gravação, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Beijo a todos. Boa noite a todos, professores, alunos, todos os convidados que estiveram presentes com a gente hoje. Né? Deixa aí o nosso muito obrigada. E só retificando aqui, nós estávamos acostumados a trabalhar com professoras. Durante muitos anos, tínhamos um professor homem. Esse ano, a gente tem alguns professores, né? E assim, na fala da Dardânia, certamente, ela se referiu a todo o nosso grupo, incluindo os professores também. Com certeza. Tchau, minha gente. Obrigado. Um abraço. Beijo a todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Beijo.